assumir toda a direção do trabalho, ao nosso segundo membro, diretor, presbítero Samuel William. Nessa noite, quero saudar o povo adquirido com a paz do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 7. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao meu pai, nosso pastor presidente, na pessoa do primeiro vice-presidente dessa igreja, meu irmão evangelista Marco Júnior. Parabenizar também nosso coordenador, pastor Geraldo Fonseca, nosso líder, presbítero Sérgio. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã, diaconisa Geise, coordenadora do círculo de oração. Quero agradecer pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, leia comigo o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Antes de se assentar, diga comigo assim: os preparativos de um avivamento. Diga mais forte: os preparativos de um avivamento. Sobre esse tema Deus quer falar conosco, então pode se assentar nessa noite. Varão de mistério. Glória a Jesus. Creio que não vou demorar. Até meia-noite sairemos daqui em nome de Jesus. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Posso ministrar até meia-noite? Aleluia. Com a confirmação de vocês, daqui a pouquinho nós estaremos terminando. Irmãos, o texto que agora lemos vai nos falar da história de Salomão. Quem era Salomão? Salomão, ele vai ser o descendente de Davi. Salomão, ele vai descender, ele vai substituir o maior rei terreno da história de Israel. Porque Davi, ele era aquele que era segundo o coração de Deus. Davi era aquele que dentre os 8 filhos de Jessé, por mais que era o menor e o mais moço, foi escolhido para reinar em Israel. Davi, ele era aquele que tinha um compromisso com a adoração. Davi, ele dedilhava a sua harpa, e o poder da adoração de Davi era tão grande que os demônios eram expulsos no dedilhar da sua harpa. E o texto vai dizer que Davi agora já chega no seu momento de velhice, está na hora de passar o bordão, está na hora de passar o cajado, está na hora de alguém sucedê-lo. Deus poderia ter escolhido Absalão, era bonito, cabelos longos e lisos. Até algumas irmãs ficariam com inveja de Absalão, porque os cabelos de Absalão, o texto relata que era um cabelo que ele era excepcional. Tão bonito ele era em toda a sua estrutura, que as pessoas, tanto homens como nós, e as mulheres, quando viam Absalão, o invejavam. Só que Deus não escolheu Absalão, até porque nós sabemos bem que Deus não escolhe pela beleza exterior. Deus poderia ter escolhido um dos filhos de Davi, que melhor lidava com a espada, ou talvez com a funda, mas Deus vai escolher Salomão. O nome de Salomão significa pacífico, ou homem de paz. E no reinado de Salomão não haveria guerras, não haveria lutas, não tentariam atravessar as fronteiras de Israel. E diz o texto que Salomão agora, há sobre ele, Thierry, um grande compromisso. Imagina você suceder o homem que instituiu a adoração dentro de Israel. Davi foi responsável de instituir os turnos de sacerdote. Davi foi o responsável de instituir a forma como o povo adorava. Só que agora Davi, ele projetou um templo, mas Deus disse para Davi: não, você não fará o templo, mas quem fará será o seu descendente.
Eu imagino que o coração de Davi apertou, porque ouvir um não de Deus dói muito. Davi queria instituir o templo, Davi queria construir, mas Deus disse para Davi não. Mas Deus deixou uma promessa: o descendente que virá de você, ele sim será o responsável por instituir o templo. Aí diz o texto seguinte: quando Salomão se torna rei de Israel, Salomão ele vai reunir o povo, como nós aqui hoje estamos reunidos. E Salomão vai começar a falar com o povo, e ele vai dizer: nós iniciaremos uma construção, nós iniciaremos o templo do Senhor, para que o nome do Senhor esteja perpetuamente em nosso meio. E diz o texto que Salomão, depois que ele diz a toda a congregação de Israel, ele vai subir a Gibeão. Diga comigo, Gibeão. Gibeão significa lugar alto, Gibeão significa cume, Gibeão significa pico, Gibeão significa um lugar muito alto. Quando Salomão chega em Gibeão, Salomão ele vai sacrificar. A primeira coisa, o primeiro preparativo de um avivamento se envolve o sacrifício. Quando você decidiu sair da sua casa hoje, mesmo sendo uma segunda-feira, como disse a nossa coordenadora, sabendo que amanhã você tem que acordar cedo, foi você subindo a Gibeão e dizendo: eu vou para o lugar alto, eu vou para o lugar do sacrifício, eu vou subir a colina, eu vou para o lugar lá em cima, porque mesmo que hoje a segunda e a semana me espera, eu ainda tenho um Deus que eu preciso adorar. O meu pai instituiu a adoração, mas a adoração não parou em Davi, ela vai continuar na minha vida. Então Salomão ele vai decidir agora ir a Gibeão. Só que logo após ele sacrificar em Gibeão, ele desce para Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Então Salomão sacrificou em Gibeão, só que ele desce para Jerusalém. E aqui vai o segundo preparativo de um avivamento. O segundo preparativo de um avivamento é a constância. Diga comigo, constância. Por que a constância? Ele acabou de subir, sim ou não? Ele foi para Gibeão, sim ou não? Então Salomão sacrifica quando está em cima, só que ele desce para Jerusalém diante da arca. Mas quando chegou lá embaixo, Thierry, ele sacrifica de novo, porque Salomão entendeu que o motivo, um dos preparativos de um avivamento é a constância. Eu sacrifico quando eu estou em Gibeão, eu sacrifico quando eu estou no alto, eu sacrifico quando eu estou com o microfone, eu sacrifico quando eu estou no altar, mas eu sacrifico se eu sentar lá embaixo, eu sacrifico se eu tiver que descer, eu sacrifico se eu estiver em Jerusalém, seja em Gibeão em cima, ou seja em Jerusalém embaixo. Eu sacrifico, eu sacrifico, eu sacrifico. Aí diz o texto que naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão em sonhos. E o interessante é que Salomão precisava de algo: sabedoria. Só que Salomão até agora ele não pediu nada e ele não buscou nada, ele só entregou. Terceiro preparativo de um avivamento: ao invés de pedir, entregue. Porque enquanto Salomão entregava, Deus falou: eu vou descer. Enquanto ele entregava, Deus falou: eu vou descer. Eu imagino os anjos do lado, lá no céu, olhando para o outro, Gabriel e Miguel conversando. Miguel, Deus está levantando, eu estou vendo. Ô Gabriel, Deus está descendo a escada, eu estou vendo. Ô Gabriel, Deus começou a descer. O que está acontecendo? Eu nunca vi isso. Desceu um degrau, desceu o segundo degrau, desceu o terceiro degrau. De repente ele está diante de Salomão. Ele está diante de Salomão e ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Enquanto tu entrega, Deus desce. Enquanto tu entrega, Deus desce. Enquanto tu adora, Deus desce. Deus desce, Deus desce. Eu imagino Salomão falando: não é a primeira vez que eu ouço falar disso, porque com Jacó ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, tem uma escada posta, tem anjo que sobe, tem anjo que desce. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está em Betel. Alguém sente ele em Betel aí? Alguém sente ele em Gibeão e em Jerusalém? Você consegue sentir ele aí do seu lado? Por
Porque enquanto você está entregando glória, Ele desce a primeira escada. Enquanto você entrega a glória, Ele desce a segunda escada. Porque nós estamos aqui e nós estamos em preparativo para um avivamento. Hoje Deus já operou muito. Hoje Deus já fez muito. Hoje Deus já encheu muito. Mas a resposta de Deus para você é: calma, você só está no preparativo. Quando o avivamento chegar, quando ele chegar, vamos lá, eu preciso terminar. Aí diz o texto que depois de Deus descer e aparecer a Salomão, Deus fala para ele: o que queres que eu te faça? E aqui é muito forte, porque Salomão, ele tem um objetivo. Alguém lembra qual é o objetivo? Alguém lembra? Ele tinha que construir Ele tinha que construir Então Salomão precisa construir algo, sim ou não? Só que quando Deus pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe o que Salomão vai dizer? Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Obrigado. Ainda está combinando com a camisa e com a gravata. Deus nos honra mesmo. Viu? Enquanto você entrega, Deus cuida de você. Mas vamos lá. Ele está precisando de construir algo. Mas quando Deus vira para Salomão e fala com ele assim: o que queres que eu te faça? Salomão fala assim: me dá sabedoria e conhecimento. Diga comigo assim: quarto preparativo de um avivamento. Antes de eu construir algo para Deus, eu vou deixar Deus construir algo em mim. Salomão entendeu o seguinte: não adianta eu levantar estrutura se Deus ainda não levantou em mim um adorador. Não adianta eu levantar templo se Deus ainda não levantou em mim alguém para dar glória. Não adianta eu querer levantar estrutura bonita se Deus ainda não mexeu no meu interior. Não adianta eu querer construir ouro, prata, bronze se Deus ainda não mexeu no meu coração. Não adianta eu querer construir templo se eu não perdoei quem está do meu lado. Não adianta eu querer construir templo se eu não consigo dar a paz do Senhor para o meu irmão. Quando vê Salomão está diante de Deus, ele podia falar: eu quero ouro, eu quero prata, eu quero riqueza. Mas ele falou: Senhor, eu vou construir um templo. Mas antes de eu construir um templo, constrói em mim um adorador. Deus vai construir casa, vai. Deus vai te dar carro, vai. Deus vai te dar terno bonito, vai. Deus vai te dar a roupa que você precisa, irmão, vai. Mas Ele está dizendo para você antes: eu vou construir você primeiro. Eu vou mudar você primeiro. Eu vou mexer no teu interior. Eu vou mexer no seu coração. Antes de eu construir um templo, Deus vai construir algo em mim. Não é coisa da sua cabeça, não. É Deus construindo em você. Esse arrepio não é coisa da sua mente, não. É Deus construindo algo em você. Não é coisa da sua cabeça, não. É Deus construindo. Deus está falando: eu estou dando sabedoria agora. Eu estou dando conhecimento agora. Porque eu estou construindo em você um adorar. Vamos lá. Aí, vou pular algumas partes aqui. Deus construiu algo nele, mudou o coração de Salomão. Aí diz o texto que Deus, depois que Salomão vai, recebeu a sabedoria, ele tem um compromisso: construir o templo. Só que é interessante, porque Salomão vai construir um palácio para ele. Por quê? Deus precisa de um templo e Salomão de um palácio. Só que o texto diz assim:
E depois que Salomão acabou o templo, construiu para si um palácio, quinto preparativo de um avivamento. Antes de fazer para você, faça para Deus. Salomão entendeu o seguinte: eu durmo na rua, mas Deus tem tempo. Eu passo fome, mas Deus tem tempo. Eu fico sem dinheiro, mas Deus tem tempo. Eu fico sem roupa nova, mas Deus tem tempo. Quinto preparativo de um avivamento. Antes de fazer para você, faça para Deus. 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 Salomão construiu o templo, construiu um palácio, e ele começa a trazer os utensílios. Aí Salomão traz as pias. Os trabalhadores levam nas pias. Leva a pia. Não, pega aquele talher de ouro. Aí os trabalhadores vão, levam os talheres de ouro. Não, mas pega aquele móvel. Aí leva o móvel. Não, mas pega aquele outro negócio. Aí leva. Aí quando chegou no final, diga comigo, no final, tinha um utensílio do templo que era um dos mais importantes, chamado Arca da Aliança. Todos os utensílios foram levados pelos trabalhadores, mas a arca não podia, tinha que ser pelos sacerdotes. Quando foi os sacerdotes buscar a arca, Salomão falou: não, pera aí. Ó, já levaram tudo? Sim, senhor. Só que agora eu vou precisar levar a arca. Só que a arca não dá para ser levada por vocês, não. Eu sou da tribo de Efraim, eu sou de Judá, eu sou de Simeão, eu sou de Rubem. Não. Chamem os levitas. Quando os levitas pegaram a arca para carregar, Salomão, não. Estou fazendo errado. Primeiro, quem leva é os levitas. Quem leva são os levitas. Mas segundo, a arca não é um utensílio comum. Aí diz o texto o seguinte: e Salomão convocou os anciãos, os ministros do altar, as autoridades de Israel, mesa de oração, coordenadoras e todos os líderes das tribos. Diga comigo, você que está embaixo, diga comigo assim: o líder da minha tribo sou eu. Por que eu estou pedindo para você dizer isso? Porque os anciãos estão indo, reunidos. Reuniu as autoridades. Os levitas, né, cooperador Isaías, já estão com a arca no ombro. Aí ele fala: chamem os líderes das tribos. Sabe por que eu pedi para você dizer que o líder da sua tribo é você? Quando ele disse: chamem os líderes das tribos, sabe o que Salomão estava dizendo? Tragam os representantes das famílias. Alguém representa uma família aqui hoje? Quando reuniu todo mundo, ele falou: agora traz a arca. Agora traz a arca. Por quê? A arca passa sobre os ministros do altar. A arca passa na mesa de oração. A arca mexe com as missionárias assentadas. E a arca vai lá no meio da sua família. Cada líder representava uma casa. E a arca começou, tocou no filho de um, tocou na esposa do outro, tocou no marido da outra. Salomão, por que você está fazendo isso? Porque as casas de Israel não serão mais as mesmas. Acabou a briga, acabou a discussão, acabou o palavrão, acabou a agressão. Porque a arca vai passar na sua casa. A arca vai passar na sua casa. A arca vai passar lá. A arca vai passar lá. Rei Salomão, eu imagino o testemunho, rei Salomão. Meu filho tinha um mês que não ia para casa, mas ele foi porque a arca passou lá. A arca passou lá. Rei Salomão, minha esposa foi embora de casa, mas ela voltou porque a arca passou lá.
A arca passou. Ai, meu filho está desviado, mas ele está indo no culto, porque a arca passou lá. A arca passou lá. Alguém sente a arca passando lá? Ai, tchore, passo calabarabaros, rabacá. Arai, tchore, vai, yaca, yaco, barabadu, bina. Irei, assaio, quereba. Olha a arca passando aí. Olha a arca passando aí. Olha a arca passando aí. Olha a arca mexendo lá no teu filho. Olha a arca mexendo lá no teu marido. Olha a arca mexendo no teu emprego. A arca está passando lá. Se você não acredita, creia, creia. Eu preciso encerrar. Toco papato, chequete pacidico, eleva gaia. Não vai dar direitos autorais não, mas eu vou imitar o vice. Eu sinto Deus em nossa companhia. Eu sinto a arca em nossa companhia. Eu sinto a arca aqui. Aí diz o texto, vamos terminar. Tá tão forte que eu até esqueci de falar. Esse é o sexto preparativo de um avivamento, uma união de um povo. E hoje tem um povo unido aqui. E você está se preparando para o avivamento que Deus vai fazer na sua casa. Você está se preparando para o avivamento que Deus vai fazer no seu ministério. Você está se preparando para o avivamento que Deus vai fazer no seu trabalho. Você está se preparando para o avivamento que Deus vai fazer na escola e na faculdade. Você está se preparando, porque depois dos preparativos, o que tem para você é avivamento. Diga para quem está do seu lado, depois dos preparativos, o que tem para você é um avivamento. Diga mais forte, é um avivamento. Pega na mão dele, balança e fala, é um avivamento. É um avivamento. É um avivamento. Ai, Jair, abaixou que parar. Erepado que te traio. Oke colomando koto kotori kombinando nunca deve assim. Sempre pegasse que pegasse eu. Ele trouxe pra tu que pé. Esse combinado assim de cor. É papá. Tô em quem te pé. Pi, 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 pa, fi, to. Ai, 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 ai. Olha aí. Olha aqui pra mim. Pastor Fonseca, o que Deus tem para a Zona Norte é um avivamento. Receba, 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 porque o que Deus tem é um avivamento. Recebe, 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 recebe. Ai, ele passou. Ai, 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 olha aí. Fique de pé no seu lugar. O vice-presidente vai orar. Porque o que Deus tem agora, fecha o teu olho aí e liga no céu. O que Deus tem agora é avivamento. Fecha o teu olho aí e liga no céu. Porque o que Deus tem é avivamento. Só quem está cheio aí para receber um avivamento, fecha os olhos agora, pensa no Deus Todo-Poderoso, pensa no Deus Todo-Poderoso, ó tu que reina para sempre em nós, ao Deus Todo-Poderoso, ó Pai, derrama agora.
derrama, ó Pai. Ó Pai, como no dia de Atos dos Apóstolos, que a pombinha voe sobre nós. Batiza, renova. Jesus pode batizar, Jeová. Ó Pai, a tua Shekinah, ela foi derramada. Todos estão saindo cheios. Meu Pai, o Senhor sabe o que essa igreja precisa. O Senhor sabe o que esse povo precisa. Meu Pai, eu peço a Ti os preparativos de um avivamento. A igreja já está atenta e já recebeu. Lembra das promessas, Jesus. Lembra daquilo que o Senhor prometeu e falaste. Cumpre, Deus, cumpre, Deus, cumpre, Deus, cumpre, Deus. Ó Pai, eu sinto uma brisa suave sobre nós. E eu quero pedir a Ti, marca. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus grande e poderoso. Por isso, ó Pai, faz o que lhe apraz. Enche a tua igreja, Deus. Enche as tuas filhas, enche os teus filhos, que eles levam para casa, levam para o emprego, levam para a faculdade, levam para o estudo, levam para os sonhos, levam para a promessa. Receba a virtude. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és a oliveira verdadeira. Derrama óleo, a graça sobre a tua igreja, Deus. Sente ele aí. Sente ele aí. Ele passeia em nosso meio. Ele passeia. Nesse momento, eu quero agradecer essa rica oportunidade. E eu quero dizer para você o seguinte: a partir de hoje, você viverá um avivamento. 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 Eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvem ao Senhor e eu volto todo o trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe.